Boa tarde, obrigado a todos pela presença, em especial aos nossos palestrantes de hoje. O tema é avaliação da certificação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde. A apresentação de hoje, ela resulta de uma avaliação realizada no âmbito do CEMAP, que é o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Governo Federal. E nós vamos contar aqui com palestrantes do IPEA e da CGU. Em primeiro lugar, o Rodrigo Eloy, que é coordenador geral de auditoria da saúde da Controladoria Geral da União, vai nos apresentar o contexto da avaliação que foi feita. Em seguida, o Leonardo Lins, Câmara Marinho Barbalho, que é auditor da CGU, vai falar sobre a parte da avaliação que se refere à eficiência das entidades filantrópicas de saúde. Em seguida, o Alessio Tony Cavalcante de Almeida, que é professor de economia da Universidade Federal da Paraíba e bolsista do IPEA, ele vai nos apresentar a parte da avaliação referente ao acesso e à cobertura geográfica. O Edivaldo Batista de Sá vai nos acompanhar fazendo intervenções pontuais, se quiser, enfim, mas ele não vai apresentar diretamente. A Luciana Servo, que ajudou muito a organizar esse seminário, infelizmente não vai poder participar hoje, que ambos são pesquisadores do IPEA. Mas, enfim, acho que vamos ter um ótimo seminário sobre uma pesquisa importantíssima, um tema muito relevante para, enfim, para o nosso sistema de proteção social e para o seu financiamento. Então, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra, então, primeiro ao Rodrigo Eloy. Por favor, Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos aí da organização, todos que estão participando desse webinário. Enfim, é um prazer a gente poder aqui apresentar esse trabalho de avaliação sobre o CEMAP, ou sobre o SEBAS no âmbito do CEMAP. Um trabalho que é extremamente desafiador, né, para nós da CGU que coordenamos essa avaliação, até por conta do escopo diferente que a gente imprimiu nessa avaliação daquilo que a gente é acostumado a fazer como órgão de auditoria, e ao mesmo tempo nos traz um aprendizado muito grande, né, principalmente metodológico, sobre as limitações e sobre os alcances que essas avaliações mais quantitativas podem nos trazer e como que isso pode ser refletido de alguma forma em melhoria das políticas públicas, que é, de fato, o objetivo principal do CEMAP e, consequentemente, dessa avaliação também. Então, para mim, pessoalmente, é um prazer enorme mesmo estar aqui participando nesse evento do IPEA, por ser realmente uma instituição referência para a gente, né? A gente não tem nenhum tipo de vaidade de dizer que nós da CGU estamos iniciando aí nosso desenvolvimento de competências, né, nossa trilha como instituição, também voltada para avaliação de políticas. Né, é uma atribuição do nosso órgão, mas que realmente um desafio extremamente complexo de ser enfrentado, e que a gente está exatamente nessa toada. Né, estamos nesse rumo, e o IPEA para a gente, né, para nós da CGU principalmente, tem sido uma referência absoluta em relação a temas de avaliação de políticas. Né? Sempre que a gente se depara com algum desafio, seja ele metodológico, seja ele mais prático, é no IPEA que a gente enxerga aquele porto realmente seguro para buscar nossas referências e para nossa felicidade também construir parceria junto com os pesquisadores, enfim, isso aí fortalecendo essa relação. E é nesse caso, né, nesse contexto que a gente definiu uma equipe de avaliação, né, definimos uma estratégia de avaliação do SEBAS na saúde, envolvendo CGU e IPEA. Né? Então, o que a gente vai apresentar é o resultado de uma avaliação executada pelos dois órgãos, né, executada e aprendida e debatida com os dois órgãos, mas que, novamente, né,
ressaltando, integra uma estratégia ampla, que é a estratégia do CEMAP, e é com isso que eu queria começar essa exposição, indicando qual é realmente o papel do CEMAP, né, como que ele tem se estruturado, né, um órgão extremamente novo. Ele foi instituído em 2019 e trabalha com ciclos anuais, né, então a cada ano é definido um elenco, né, um rol de políticas públicas a serem avaliadas. Então, se a gente for pensar nessa dimensão de ciclos, a gente ainda está falando ali de terceiro para quarto ciclo de funcionamento do CEMAP, sempre, né, aprimorando, como era de se esperar, tanto a estratégia de seleção de políticas a serem avaliadas, como a própria avaliação em si, os desdobramentos, resultando ali né, no que é principal disso, que é a emissão de recomendações para diversos órgãos, né, não só para o órgão setorial, no caso aqui o Ministério da Saúde, mas também para alguns órgãos mais centrais, como a gente vai ver no caso da Receita Federal, Casa Civil e etc. E aí esperando realmente que a aplicação dessas recomendações resultem de fato em aprimoramento das políticas públicas. Eu vou compartilhar um pouco a minha tela, só para mostrar rapidamente do que eu estou falando, né, só para a gente situar para todo mundo aqui a questão do CEMAP. Como eu disse, né, é um comitê, né, um conselho, melhor dizendo, que voltado para avaliação de políticas, que se subdivide em dois comitês, que é o Comitê do Gasto Direto e o Comitê dos Subsídios. No caso aqui, a gente está falando de uma política de subsídio. Infelizmente, a gente não tem ainda, né, o Ministério da Economia que gerencia, né, o CEMAP, que faz o papel central do CEMAP. A gente ainda não tem uma página assim com acesso tão fácil assim, né? Acho que deveria ter um cemap.gov.br. Eu acredito que em breve a gente vai ter isso, mas por enquanto a gente tem uma página na internet dentro da página do Ministério da Economia que contém tudo, ou pelo menos tudo que está concluído em relação ao CEMAP, inclusive todos os referenciais teóricos, todos os manuais que são utilizados nessas avaliações. Só para contextualizar, né, que tem todas as políticas públicas selecionadas por ciclo, né, ciclo 2019 e 2020. E aqui a gente vê o caso aqui, uma página que leva para essa nossa avaliação, que é a avaliação sobre o SEBA Saúde, com um detalhe importante que, com destaque para essa categoria, digamos, que são as entidades filantrópicas. Isso aqui já dá um indicativo de que a gente não está falando meramente de uma política tributária ou de um instrumento tributário que muitas vezes o SEBAS indica que seja, né? A gente está falando de fato de uma atuação de entidades filantrópicas ou entidades sem fins lucrativos dentro do SUS. E é aqui dentro dessa página, ele acaba abrindo outra página aqui, mas a gente consegue dentro do ciclo 2020, na avaliação de subsídios, encontrar aqui os relatórios que já estão publicados, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Temos relatório de avaliação, recomendação, manifestação do Ministério da Saúde, nota de imprensa e um boletim que é uma definição mais sucinta a respeito dessa avaliação. Enfim, né, fazendo esse contexto, está aí disponível, né, para quem quiser, o relatório está publicado, e eu vou passar rapidamente aqui sobre, ainda nessa parte introdutória, sobre o contexto, né, dessa avaliação, como que ela se deu, como que foram definidas as questões e como que isso pode nos ajudar no aprimoramento da política pública. Só inverter aqui. A primeira questão importante, né, que aí foi que eu já ressaltei, a gente fala do SEBAS como um instrumento, um instrumento de política pública, né, talvez uma boa definição seja essa, mas que se insere em um contexto muito mais amplo, um contexto muito mais complexo, por assim dizer, que é a atuação das entidades filantrópicas, né, principalmente hospitais filantrópicos ou entidades sem fins lucrativos, né, que são conceitos que são, né, essencialmente diferentes, mas que a gente acaba trabalhando de uma forma quase que como sinônimos. E a gente tem que reconhecer, antes de mais nada, que estamos falando da atuação de hospitais seculares, né, muito antes, né, da criação do próprio Sistema Único de Saúde. Esses hospitais já atuavam, né, hospitais sem fins lucrativos já atuavam, por assim dizer, até na saúde pública, né, antes mesmo de um sistema público de saúde. Eles executavam políticas públicas de saúde, obviamente de uma forma fragmentada, e a partir
de perspectivas, né, diferentes ou próprias de cada contexto, mas que a gente tem que reconhecer que pelo menos há mais de 400 anos que esses hospitais atuam no sistema, né? Por mais que não existisse sistema, mas atuava na saúde pública brasileira, e isso cria, né, o que a gente aborda nesse relatório como uma dependência da trajetória, o que quer dizer que qualquer decisão hoje, né, atual, que envolva a atuação ou a diminuição do escopo de atuação de entidade desses hospitais filantrópicos, ele tem que obedecer toda essa trajetória que foi construída ao longo de muitos e muitos anos. Isso quer dizer que não se pode simplesmente alterar, né, qualquer tipo de do contexto de fato dessa atuação apenas pela vontade política de agora ou pela vontade atual, né? Isso é uma construção histórica. Tanto é que o próprio SUS, né, quando foi, né, regulamentado, quando foi construído, obviamente não foi construído do nada, foi uma construção histórica também, já previa que as entidades privadas poderiam participar de forma complementar no Sistema Único de Saúde, e aí com preferência para essas nossas entidades filantrópicas. Algum desavisado possa imaginar que isso seja uma criação do SUS, mas como eu disse, nada mais é do que uma materialização daquilo que já vinha sendo executado há anos, ou melhor dizendo, há séculos em alguns casos. E a partir desse contexto, né, sabendo que a gente, como tomadores de decisão, né, pensando no objetivo principal do CEMAP, não se pode simplesmente começar do zero essa relação, e todas as construções, todos os instrumentos que foram gerados a partir dessa construção precisam sempre ser revistos ou serem analisados a partir dessa concepção histórica, né? Então não é nenhum equívoco dizer que o SUS depende muito das entidades privadas, e também não seria nenhum absurdo dizer o contrário também, que as entidades privadas sem fins lucrativos, os hospitais, santas casas, etc., também precisam muito do SUS para se manterem, né? Então é uma relação de troca mútua aí entre esses dois atores, né, por assim dizer. E aí algumas premissas que é importante, né, para essa avaliação específica. A primeira, de que o SEBAS, né, o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, ele não é condição necessária para que os hospitais filantrópicos atuem no SUS. Ele já atua há muito tempo. O SEBAS foi criado muito mais recente do que a atuação dessas entidades, e elas podem perfeitamente, sem problema algum, atuarem no SUS sem o SEBAS. Ele é um estímulo, um incentivo, uma política de fomento, por assim dizer também, para que elas permaneçam de alguma forma no sistema, sabendo que elas são indispensáveis para a prestação da assistência à saúde para a população. Uma outra premissa importante é que o SEBAS também não é para remunerar os serviços prestados por essas entidades. Esses serviços são feitos via contratualizações, via contratos, via convênios, enfim, instrumentos dos hospitais junto à gestão do SUS, principalmente gestão estadual municipal, e ali há, de fato, dentre todos os arranjos possíveis, sempre há algum tipo de contraprestação financeira por esses serviços. Por mais que possa haver atrasos, enfim, algum tipo de situação indesejada, mas a prestação de serviço propriamente dito dessas entidades, via de regra, remunerada, ela é paga de acordo com alguns parâmetros de remuneração criados pelo SUS ao longo dos anos. Ou seja, o SUS não é gratuidade. Isso é importante, né, a gente ter claro de que as entidades que atuam pelo SUS, elas recebem por isso, elas recebem recursos, essa é a regra, lógico, há exceções, mas a regra é que elas sempre recebam pela contraprestação daquele serviço. E o SEBAS, ele resulta num benefício tributário, um benefício fiscal, para além desses pagamentos contratuais. Uma outra premissa extremamente importante é que a participação complementar, né, que está preconizada na Constituição, ela não significa nem de perto uma participação residual, né, como o termo poderia induzir esse erro, imaginar que esses hospitais privados com ou sem fins lucrativos, ao atuarem de uma forma complementar, elas atuariam apenas naquilo que seja insignificante. De forma nenhuma, né, muito pelo contrário, o que a gente percebe é que ao longo dos anos, e a depender das regiões, a atuação das entidades certificadas, principalmente, ela é extremamente significativa. Só para ilustrar aqui nessas barras verdes aí, ilustra a proporção de serviços prestados por alguns tipos de entidade.
sendo as verdes as entidades certificadas. Então, só para destacar, por exemplo, oncologia, aí, onde mais de 60% de alguns procedimentos ou de alguns grupos de procedimentos são realizados por entidades certificadas, entidades sem fins lucrativos, as famosas santas casas e etc., tudo isso que a gente conhece. Também destaque aí para transplantes, enfim, internações. E na tabela ao lado, que é um excerto aí do relatório, a gente destaca até uma questão importante de que a participação proporcional dessas entidades em internações, né, na produção hospitalar, na região sul, na região sudeste, ela é significativamente superior do que, por exemplo, na região norte. Né? Enquanto no sul a gente está falando quase de 60% da internação realizada nessas entidades, na região norte isso não chega a 15%. E aí, novamente, é até uma reflexão interessante, né, de se imaginar que nessas entidades ou nessas localidades, por exemplo, na região sul, a gente tem redes de saúde, redes de atenção à saúde até mais desenvolvidas do que, por exemplo, na região norte. Né? A cobertura assistencial tende a ser maior na região sul, por exemplo, e coincide com o fato dessas entidades estarem mais presentes nessas localidades. Novamente, o caráter complementar da atuação ela tem que ser muito bem ponderada, porque se fosse para ser complementar, é melhor ser complementar na região norte, né? Sendo bem coloquial aqui nas nossas expressões. Tudo isso a gente, né, traça um contexto, principalmente para mostrar a importância dessas entidades, mas principalmente sabendo que a atuação das entidades filantrópicas ela é um dado indiscutível, um dado histórico. A gente coloca esse instrumento, que é o nosso objeto de avaliação, o SEBAS, como questionando ou avaliando ou analisando, melhor dizendo, de que forma que esse instrumento pode ser utilizado para induzir, em alguma medida, a atuação dessas entidades dentro do Sistema Único de Saúde, sabendo que a atuação delas existe independentemente desse instrumento. Para contextualizar, agora já falando um pouco do SEBAS em si, do instrumento em si, até para desconstruir qualquer interpretação de que é um instrumento tributário ou meramente tributário, a gente sempre tenta trazer ele como um instrumento de política de saúde. Mas ele tem respaldo aí no artigo 195 da Constituição, que trata das contribuições sociais para a Seguridade Social, e no seu artigo 7º coloca que são isentas da contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social reconhecidas, né, pelo Estado. Aí entra uma polêmica, se elas devem ser reconhecidas ou não, se elas já são natas isentas, ou melhor dizendo, imunes, como o STF já colocou, apesar desse termo isenta, o Supremo entende que estamos falando de uma imunidade tributária. Só para contextualizar aí, né, em termos de saúde, a gente está falando de um pouco mais de 9 bilhões por ano dessas três contribuições. Há alguma discussão tributária que não vem ao caso sobre a inclusão de PIS, eventualmente, neste rol, mas o que está claro é que os impostos também, né, não são recolhidos dessas entidades, mas não por força desse instrumento que a gente está tratando do SEBAS, mas sim do próprio artigo 150 da Constituição, né, outro embasamento. O que a gente está falando aqui do SEBAS especificamente, ele é regulamentado atualmente pela Lei 12.101 de 2009, e aí entra o grande background de toda a avaliação, né? A questão talvez mais importante de todas, é que essa lei regulamenta todo esse instrumento, seja para saúde, assistência social e educação, mas ela começou a ser, aliás, ela sempre foi muito questionada em alguns pontos, mas foi muito recentemente ficou claro de que há uma inconstitucionalidade formal em relação a essa matéria, em relação a essa lei, porque ela é uma lei ordinária que deveria ser lei complementar, né? Sintetizando tudo, existe uma grande insegurança jurídica sobre esse instrumento normativo, que é a Lei 12.101, na qual ela coloca alguns condicionantes para que essas entidades usufruam do SEBAS e, consequentemente, usufruam dessa imunidade sobre as contribuições sociais. A principal delas, para o nosso caso da saúde, é a prestação de serviços no percentual mínimo de 60% do SUS, ou seja, de toda a capacidade do hospital, de toda a oferta de serviço, pelo menos 60% deve ser destinada para o SUS. Há algumas outras variações disso, como 50% mais gratuidade, etc., algumas outras coisas, mas a principal outra categoria também de certificação é o chamado PROAD, né, que é a execução de projetos de fortalecimento do SUS, do qual não há necessariamente a prestação de serviço à população, e sim a execução de projetos propriamente dito, seja formação, educação, pesquisa, e que resulta também na concessão desse benefício para essas entidades. Estamos falando aí de um universo extremamente restrito
atualmente de 5 entidades, que são hospitais de excelência que são certificados a partir do PROAD, e que não é nosso objeto de avaliação. A gente está falando, digamos, do SEBAS assistencial, daqueles que prestam serviço propriamente para o SUS. São duas ADINs, duas ações direta de inconstitucionalidade, que tem questionado, né, tem colocado essa lei na berlinda. Fato é que a gente está numa insegurança jurídica e que é indiscutível que é necessária um novo marco legal para o SEBAS, não sei se utilizaria esse mesmo nome, mas que para regulamentar o parágrafo 7º do artigo 95 da Constituição, e é a partir desse background que a gente construiu, de fato, o nosso escopo de avaliação. Agora eu vou correr também para que a gente não consuma mais o tempo. E essa avaliação foi baseada em 3 grandes questões de avaliação. Eram 4 que a gente transformou em 3 ao executar. A primeira delas trata sobre o desenho da política, estrutura de governança do SEBAS, né, utilizando o SEBAS, né, abstraindo como se o SEBAS fosse de fato uma política pública, o que de fato, né, se a gente for pegar conceitualmente, é bem difícil de enquadrar nessa questão, mas a gente trabalhou a partir dessa ideia. E as outras 2 questões são questões mais de resultado, de fato, sobre a atuação dessas entidades no sistema. A primeira delas é talvez o que sempre vem à cabeça, é imaginar se, estando essas entidades, né, prestando serviço para o sistema, é importante sempre estar atento à eficiência desses hospitais, né, ou seja, o quanto que custam para o SUS e o quanto que dão de retorno para o cidadão, basicamente, e eventualmente até de forma comparativa com outras opções de prestação de serviço. E por fim, uma outra questão, e aí ela até meio que complementa algumas fragilidades da questão de eficiência, é sobre uma avaliação do como que esse instrumento, como que o SEBAS pode influenciar, né, em indicadores de acesso a serviços hospitalares. E aqui tem uma grande questão importante, é que quando se fala em qualquer discussão sobre eficiência hospitalar no SUS, sempre temos que ter essa cautela de não trazer metodologias, como é o caso aqui que a gente utilizou a metodologia do DEA, que são, né, quase que industriais ali para um conceito onde não se dá para estimar tão claramente os resultados de uma intervenção pública, né? Então, nesse caso, um exemplo assim, né, bem coloquial também seria muito aceitável a existência de hospitais ineficientes em termos de consumo de recursos versus entrega de produtos, desde que ele seja, por exemplo, único em uma região, né? Ou desde que ele seja responsável, por exemplo, por reduzir a necessidade de deslocamento da população para acessar um serviço. Então, nessa última questão, que vai ser o professor Alessio que vai trazer os resultados, a gente coloca essa análise a partir de uma avaliação de impacto, de diferença em diferença, sobre indicadores de acesso. Rapidamente sobre a primeira questão, também não adentrando muito para a gente focar nas mais quantitativas. Em relação ao desenho, né, nesse relatório a gente aborda a questão da regulamentação legal e infralegal, tudo isso que eu pincelei sobre a Lei 12.101, sobre o regulamento da Constituição, e como isso foi se materializando até em níveis de portarias, de cartilhas do Ministério da Saúde, principalmente. Outra questão, e aí pegando, né, como referencial o Guia de Avaliação Ex Post, a questão de seleção de beneficiários e incentivos para a participação dessa política, novamente é uma leitura bem interessante, porque a gente traz o SEBAS como sendo uma política, apesar de que ela é até difícil a gente conseguir materializar quais são os objetivos dessa política. A questão de controles, né, quais são os dados, os sistemas de informações utilizados para monitorar principalmente a atuação dessas entidades. E aí, no lado da governança, a gente aborda muito a questão da articulação interfederativa, estamos falando de uma política, né, do SEBAS executada totalmente no nível federal, né, com a Receita Federal do Brasil, o Ministério da Saúde, diante de uma relação contratual municipal ou estadual, que é dessas entidades com o SUS, e como isso deveria estar melhor articulado, a gente trabalha com algumas recomendações nesse sentido. A questão de coordenação a nível federal, né, a gente se depara aqui com muitos problemas em relação, aliás, problemas não, dificuldades, melhor dizendo, em relação ao sigilo de informações fiscais, que a gente está falando de um benefício tributário que é individualmente protegido dentro de cada entidade, e do outro lado, né, o que deveria estar do mesmo lado, mas que a gente tem o Ministério da Saúde que simplesmente não tem acesso à individualização desses gastos tributários. Então a gente aborda muito isso
de coordenação, principalmente o Ministério da Economia com o Ministério da Saúde. Por fim, também mecanismos de monitoramento, que aí é a nossa grande bandeira em relação ao aprimoramento dessa política, é de fato conhecê-la como um instrumento da atuação, o que fomenta a atuação das entidades privadas sem fins lucrativos no SUS, e isso exige a construção de alguns mecanismos de monitoramento para, de fato, conhecermos e aí, naturalmente, tomarmos decisão a partir de evidências a respeito da atuação dessas entidades. Essa foi a primeira questão, né, está no relatório. Vamos passar para as outras duas questões. Eu já vou passar a palavra primeiro para o Leonardo, que vai apresentar um pouco sobre a questão da eficiência, e posteriormente o professor Alessio vai conversar sobre a questão do acesso. Por favor, Leonardo, está na linha, meu caro? Estão me ouvindo? Alô? Agora nós ouvimos você. Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Fiquei responsável, então, aqui para falar um pouco sobre a questão relacionada à eficiência das entidades certificadas, não é isso? Deixa eu só pegar aqui minha apresentação. Vocês estão visualizando aí? Sim, se puder também ligar o seu vídeo, é interessante. Ah, tá. Tá, ok, só um minutinho. Ele saiu aqui da... Quando eu compartilhei, eles... Ah, tá. Já localizei aqui onde é que é. Pronto. Perfeito. Maravilha. Obrigado. Pronto, então, vou começar falando um pouco sobre a nossa metodologia, né? Nós buscamos fazer uma seleção amostral que considerasse a disponibilidade de informações fiscais, já que nossa intenção seria fazer uma análise de eficiência que considerasse as informações disponíveis na Receita Federal, né? Por meio de um convênio que a CGU tem com a Receita, nós conseguimos obter o compartilhamento do sigilo dessas informações, já que nós estaremos trabalhando de forma globalizada, não individualizada. E, a partir de então, a gente conseguiu, considerando as entidades certificadas em novembro de 2020, a gente conseguiu montar uma amostra de 515 hospitais gerais, de pequeno, médio e grande porte, né, isso, filantrópicos, que tinham certificação em novembro de 2020. Mas, apesar da certificação em novembro de 2020, nós estamos falando de produção hospitalar em 2019. Então, a nossa ideia foi justamente fazer essa análise de eficiência em cima dessa amostragem, baseado principalmente no trabalho excepcional da Laura Botega, da Universidade Federal de Minas Gerais. A tese de doutorado dela, que foi concluída em 2020, em que ela fez essa análise de eficiência a nível nacional para hospitais públicos, privados e filantrópicos, considerando a amostra de 2015. Nós utilizamos como modelo, como ela já citou, de análise envoltória de dados, um modelo que considera os retornos variáveis de escala, já que nossa intenção seria obter informações de curto prazo para tomadas de decisão rápida. Esse, na verdade, seria o principal objetivo do trabalho. Nós estamos falando do CEMAP, enquanto que a literatura fala que o modelo de retornos constantes ele serve mais para considerar o longo prazo, decisões de longo prazo, já que você não considera a escala. No nosso caso, a gente está considerando a eficiência técnica e a eficiência de escala de forma separada. É isso. E tivemos como orientado ao input, então a gente está falando de entidades privadas que têm uma maior possibilidade de manejar as suas entradas, com contratação, com diminuição de pessoal, com aumento de diminuição de pessoal. E nós estamos falando também de um cenário de escassez de recursos. Então, por isso, a nossa decisão por orientar o modelo ao input. Como fonte de dados, nós, como eu já falei, nos baseamos nas informações disponíveis na Receita Federal por meio da escrituração contábil fiscal e por meio da GFIP. Nós obtivemos compartilhamentos desses dados e associamos
as nossas bases, que nós já temos acesso do Sistema de Informações Hospitalares, principalmente do Sistema de Informações Ambulatoriais e do CNES, Cadastro de Estabelecimentos de Saúde. Utilizamos como inputs a quantidade de médicos, a quantidade de enfermeiros, quantidade de técnicos de enfermagem, quantidade de equipamentos de média e alta complexidade, quantidades de leitos SUS e até aí nós temos aí o mesmo modelo utilizado pelo Botega, né, que foi o nosso balizador. E acrescentamos essa variável de valor do benefício tributário estimado com base nas informações protegidas por sigilo que foram compartilhadas pela Receita Federal. Para compensar essa inclusão de uma variável financeira no input, nós colocamos aí o valor da produção hospitalar, que não foi adotado pela Botega, né? Porque aí nós estamos falando, se nós estamos tratando de uma variável financeira no input, nós achamos que seria razoável também considerar uma variável financeira no output. E como indicadores de análise, nós consideramos indicadores financeiros que foram produzidos no estudo nesse estudo e alguns indicadores que foram trabalhados também pela Botega, foram indicadores de desempenho, de produção, de case mix, fatores de produção, qualidade e abrangência geográfica. Aqui uma breve comparação entre os resultados considerando o modelo de Botega, os critérios utilizados pela Laura Botega, considerando uma amostra de 2019, nós replicamos o modelo dela para os dados de 2019, já que o trabalho dela se baseou em 2015, e fizemos a simulação dela nos mesmos critérios, e aí nós temos aí uma pequena diferença, como é possível observar, nos níveis de eficiência. Com o modelo adotado pela CGU, nós temos um sutil aumento no nível de eficiência que nós supomos que se deve ao fato o modelo da Botega considerar mais a produção quantitativa. E quando nós colocamos variáveis financeiras, a gente está considerando, por exemplo, unidades hospitalares que trabalham com leitos de UTI, em que a produção, você tem uma produção em menor quantidade, mas você tem uma complexidade maior e tem valores agregados maiores. Então, isso pode ter influenciado aí nessa sutil diferença. E aqui a gente tem um pouco dos indicadores obtidos, né? Aqui a nossa diferença aqui de eficiência, aqui em cima. E aí a gente tem mais ou menos o que a gente conseguiu apurar de indicadores dessa amostra que nós para 2019, né? Isso, e a gente consegue ter mais ou menos o mesmo resultado que a Botega visualizou para a amostra de 2015. Nós temos os menores níveis de eficiências concentrados em hospitais pequenos, né, que são caracterizados por uma taxa de ocupação menor. Você está vendo aqui nos indicadores de desempenho, você vê uma taxa de ocupação para os hospitais pequenos de 29%, enquanto que os hospitais grandes uma taxa de ocupação de 65%. Um índice de rotatividade menor também para os hospitais de pequeno porte, né? Enquanto que nós estamos trabalhando com hospitais com um mix público-privado muito similares, né? Você vê que não tem praticamente alteração. Em relação a case mix, já seria esperado que os hospitais menores eles estejam concentrados, né? Os seus procedimentos estão concentrados em média complexidade, enquanto que os hospitais maiores você tem aqui quase 11% de internações em alta complexidade. E os hospitais pequenos também são mais propensos a servirem como porta de entrada para a atenção primária, né? Aqui nós temos essa sigla ICSAP, seriam as internações por condições sensíveis à atenção primária. Você vê que nos hospitais de pequeno porte isso é mais pronunciado. Também uma outra característica que foi possível observar, nos hospitais de pequeno porte menos eficientes, que são menos eficientes, né? A gente consegue ver que a quantidade de profissionais por leito ela é menor, né? Profissionais de saúde por leito. E isso chama atenção porque quando a gente vai para a estrutura financeira desses hospitais, né? Como eles estão financeiramente estruturados, você vê que a folha de salários deles, apesar de você ter um perfil parecido entre esses hospitais de diferentes portes, né? Um folha de salários com faturamento, vocês observam que eles são bem parecidos, mas quando você vai
folha de salários pela produção SUS, os hospitais pequenos, eles precisam de muito mais recursos para financiar a sua folha do que os hospitais maiores, né? Você vê, então, que isso até pode interferir, né? Pode refletir nos seus níveis de eficiência apurados. E aqui nós temos também o que o modelo nos permite obter, algumas metas de redução de inputs, né? E incremento de output a partir dos níveis de eficiência apurados, né? Você vê que, como reflexo do que a gente viu no slide anterior, a quantidade de profissionais nos hospitais de pequeno porte, ela apresenta uma meta de redução muito significativa, né? Próxima a 60%, por exemplo, no caso dos médicos. A mesma coisa acontece para a variável VTRIG, que seriam os benefícios tributários estimados, né? E aí você vê aqui também que passa de 50% de redução, né? E isso bem pronunciado aqui nos hospitais de pequeno porte. Considerando sempre, claro, é importante frisar que esse é um modelo que está limitado, né? As nossas é uma análise descritiva, está limitada a nossa amostra, e o modelo DEA, ele também possui algumas limitações, a gente só consegue fazer essas afirmações relacionadas a essa amostra e a essas variáveis, mas é importante essa análise porque a gente consegue ter, considerando principalmente o comparativo com os indicadores que foram levantados, a gente consegue ter uma boa noção de como que esses hospitais se comportam. E aqui a gente, para também incrementar as nossas análises, a gente considerou para cada porte aqueles hospitais que teriam níveis de eficiência maiores comparados com aqueles hospitais que teriam níveis menores de eficiência. Não é isso? E aí você vê aqui, no caso dos hospitais de pequeno porte, esses hospitais que mais serviram de referência para os demais hospitais, que a gente consegue obter esse indicador a partir da variável lambda, desculpa, que é uma variável a partir que é uma variável já oferecida pelo próprio modelo DEA. E aqui a gente pode observar que dentro de cada porte, essa característica dos hospitais com maior índice de rotatividade, por exemplo, relacionado aos hospitais mais eficientes, uma maior taxa de ocupação também relacionada aos hospitais mais eficientes. Você vê que nos hospitais de pequeno porte, né, um índice de rotatividade de 47 altas hospitalares por leito, né, enquanto que os menos eficientes de pequeno porte, você vê aqui 18,25. Taxa de ocupação também maior para os mais eficientes, não é isso? Case mix não tem muita alteração, isso aqui a gente vê que é uma característica dos hospitais pequenos, então isso também não é alterado. Sugere que o case mix não interfere dentro dos níveis de eficiência em cada porte. Em fatores de produção, a gente vê que os hospitais mais eficientes tendem a ter menos profissionais por leito, o que sugere um melhor aproveitamento da sua força de pessoal, né? Que isso também é refletido aqui em cima quando a gente vai para os indicadores financeiros. A gente vê, por exemplo, a folha de salários por leito SUS nos hospitais mais eficientes de pequeno porte, aqui de R$17 mil, enquanto que dos menos eficientes de R$27 mil. Isso já quando a gente vai para os de grande porte, essa diferença ela até se inverte um pouco e até não fica não é tão relevante quanto nos de pequeno porte. Outra característica interessante que a gente pode observar é em relação à folha de salários por produção SUS, que a gente viu que isso diferenciava bem os hospitais pequenos, na média, dos hospitais maiores. E aqui, quando a gente distingue os hospitais por porte, dos menos eficientes para os mais eficientes, a gente vê que folha de salários por produção SUS dos mais eficientes em 40% e dos menos eficientes em quase 150%. É isso. Então, assim, como conclusão geral, a gente vê
a gente verifica que já é um indicativo observado pela Laura, né, pelo trabalho da Botega, que os hospitais de pequeno porte, eles possuem, na média, níveis de eficiência menores, e esses níveis de eficiência e de possibilidade de redução de benefícios tributários, né, considerando, claro, as limitações do modelo, ela também pode estar associada ao fato dessas unidades estarem, que isso também são suposições que foram levantadas no estudo, ao fato de elas terem faturamento menores e estarem mais propensas a menor fiscalização tributária. Talvez isso também interfira ao fato dela terem folhas de salário um pouco mais infladas, né, um pouco mais excesso de pessoal, do que os hospitais maiores, que geralmente estão mais, por ter um faturamento maior, estarem mais no radar de fiscalização da Receita Federal. Isso também foi uma das questões levantadas no modelo. Eu acho que é isso, que dentro dos meus 15 minutos tentei ser o máximo mais sucinto. As demais informações e outros levantamentos que foram feitos constam lá do nosso relatório, que está disponível na internet. É isso. Vou deixar agora para o Alessio para falar um pouco sobre a questão do acesso. Obrigado, Leonardo. Vou dar aqui sequência, né, à apresentação, como o tempo é curto. E dando essa sequência, né, à apresentação da avaliação que foi feita do SEBAS Saúde, né, então, como já foi falado pelo Eloy, né, dois eixos centrais fizeram parte dessa avaliação. Uma parte mais relacionada à eficiência técnica, né, Léo? Então, relacionado à relação entre os inputs e outputs, né, dos hospitais certificados. E o trabalho, uma outra linha de trabalho que foi feita, foi uma linha que tentou responder uma outra questão de avaliação, né, que foi feita no SEMAP acerca do SEBAS Saúde, que era verificar os potenciais efeitos, né, da certificação sobre o acesso geográfico, né? Então, a priori, o nosso trabalho ele vai nessa direção. E a equipe que fez a execução desse trabalho, né, sob a coordenação da CGU, foi a equipe de pesquisadores do IPEA, né? Então, foi eu, Alessio, Luciana Servo e Edivaldo de Sá, né, que fizemos parte aí dessa avaliação de impacto do SEBAS Saúde sobre indicadores de acesso geográfico. Então, como já foi falado aqui, eu estou fazendo um recorte específico ao desenho que foi montado para avaliação desses efeitos acerca, né, de melhorias ou não do acesso geográfico de pacientes, né, em relação a serviços de média e alta complexidade. Então, esse desenho de avaliação, ele foi feito, específico, foi desenhado, né, para as entidades, né, beneficiadas, mas que proviam serviços hospitalares, tá? E quando nós fizemos essa classificação e inspeção dos dados de hospitais no Brasil, né, por natureza jurídica, nós observamos que os hospitais, né, sem fins lucrativos, eles tinham uma importante parcela, né, na oferta, né, dos serviços hospitalares, sejam gerais ou especializados. E, dentre esse contexto, né, que motivou a análise do acesso geográfico, era justamente verificar, né, existe um ponto específico, né, da lei do SEBAS, né, da lei 12.101 de 2009, que verificar, né, um dos objetivos do SEBAS é reduzir os vazios assistenciais, né, nos quais não existe disponibilidade de serviços para atendimento à população. Então, como um dos objetivos do SEBAS era tentar cobrir esses potenciais vazios assistenciais, né, do Sistema Único de Saúde. Então, nós, né, tentamos verificar, né, esses efeitos por meio de indicadores que eram passíveis de mensuração, né? E isso fez parte lá das questões a serem respondidas pelo SEMAP, que era ver essa questão na perspectiva do acesso geográfico. Então, do ponto de vista do nosso trabalho,
basicamente, nós tínhamos como grande questão verificar como o SEBAS poderia, de alguma maneira, estar afetando o acesso geográfico, e nós dimensionamos esse acesso geográfico por 3 indicadores centrais, tá? E aí, o objetivo geral dessa avaliação foi justamente fazer uma análise, né, dos efeitos do SEBA Saúde sobre os indicadores de acesso geográfico, e aí específico a serviços hospitalares de média e alta complexidade de estabelecimentos filantrópicos beneficiados pela certificação. E dado as características, né, da implementação da lei e da forma como os dados estavam dispostos, nós tentamos verificar esses efeitos usando o tempo de exposição ao benefício, né, da certificação, já que nós observamos que tinha uma certa heterogeneidade entre os hospitais, entre as entidades certificadas, né, do tempo que ela estava exposta aos benefícios, né, do SEBAS. Então, nós também analisamos o tempo de exposição, analisamos o efeito também do ponto de vista do porte dos hospitais, né, para ver se o efeito ele tem aí também mudanças em relação se o hospital é de pequena escala ou grande escala, e também a questão da macro-região de localização do hospital, né, tentando verificar se existe algum indício, né, de efeitos regionais diferentes em relação ao acesso geográfico. Então, a construção, né, do trabalho de avaliação do SEBAS Saúde, no que diz respeito ao acesso geográfico, ele foi feito com base em uma série de junções de dados do próprio DataSUS, né, que aí a gente tem aí como uma das principais bases utilizadas o SENES, uma série de informações sobre os estabelecimentos, e também nós usamos informações, né, do SEBAS, né, do DCEBAS, do departamento do SEBAS, relacionados à certificação, ao tipo de certificação que foi concedida, o período em que a certificação estava válida, se ela foi ou não é, assim, atualizada ou não, se ela foi renovada. Então a gente foi fazendo aí toda uma conjunção de dados para gerar um painel, né, em nível de hospital, né? Então todo o trabalho ele foi feito em nível de hospital, não um painel de dados. A priori foi feito um painel de 2005 até 2019 e tentamos aí a partir dessas informações levantar dados de produção ambulatorial, de internações hospitalares, né, para tentar verificar essa questão de deslocamento por internações, por atendimentos de média e alta complexidade, indicadores de evasão macro-regional, né, então saber se o paciente ele está tendo alguma distorção de acesso, ou seja, ele tá sendo atendido em um território de saúde, né, que não deveria ser previsto para o município que ele está residindo. E aí a gente fez uma série de informações para tentar mensurar, em alguma medida, como o SEBAS Saúde contribuiu ou não em relação à questão do acesso geográfico. Em relação aos dados, né, os dados eles tiveram uma série de complexidades, né, quando nós vamos nos deparar com essas informações, como esses programas, né, em geral, subsídios e tantas outras políticas governamentais, elas não são planejadas para serem avaliadas. Então, isso gera uma série de desafios do ponto de vista de organização de dados, né? Então, até para saber quem eram os estabelecimentos beneficiados, o tempo que eles tinham sido beneficiados, gera uma série de dificuldades, né? Gera uma série de dificuldades de identificação e necessidade de melhor informação acerca, né, da data de início, data de renovação, tipo de condição que foi estabelecida, né, pelo órgão concessor do certificado. Então, no caso do SEBA Saúde, a gente observou que, a priori, a certificação ela poderia ser dada pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação. Então, existem registros de entidades que estão sendo beneficiadas pelo SEBAS Saúde, mas são entidades certificadas pelo Ministério da Educação, e também existem entidades que são certificadas pelo Ministério da Cidadania. Logicamente que
a maioria, né, dos estabelecimentos beneficiados pelo SEBA Saúde, eles são, né, certificados pelo próprio Ministério da Saúde. Então, uma vez feita, né, esse cruzamento de informações dos dados do DCEBAS para identificar, dentre os estabelecimentos de saúde, quais seriam unidades beneficiadas e não beneficiadas. Então, teve uma série de desafios, né, operacionais para entender como essa ligação poderia ser feita. Então, só a título de exemplo, em várias reuniões com o DCEBAS recomendou que a ligação entre o SENES e a informação acerca dos beneficiados no SISEBAS, né, no Sistema de Certificação, fosse feita não pelo CNPJ completo, mas sim pela raiz do CNPJ. Né? Então, era uma indicação, né, necessária para fazer esse tipo de cruzamento e ter a informação mais próxima possível daquilo que o Ministério considera como unidade tratada, né, como entidade que está sendo beneficiada. Então, a gente escutou, né, foi bastante parceiro do DCEBAS nesse processo de avaliação, né, de tirar dúvidas, de contribuir com essa consolidação dos dados, né, que os dados eles tinham algumas necessidades para fins avaliativos, mas no final a gente conseguiu fazer toda essa limpeza informacional necessária, né? Então, aqui está um desenho, né, de informação que a gente conseguiu sintetizar. Então, aqui a gente tem uma distribuição das entidades beneficiadas, né, pelo SEBA, por registro de estabelecimento no SENES. Então, por exemplo, do total de entidades beneficiadas, 7.903, né, ao longo de 2006 a 2019, então já vejam que tem uma questão aí importante. A lei ela é de novembro de 2009. Entretanto, antes da lei, já existiam entidades que estavam sendo beneficiadas, por esse tipo de, de subsídio, de isenção, de algum tipo de isenção tributária. Então, o processo, a gente solicitou realmente a informação, né, de entidades que tinham sido beneficiadas antes e depois da lei, né, justamente para não gerar um viés em relação ao grupo de não tratados. Então, o primeiro ponto foi esse. Então, a gente tentou maturar, entender realmente o problema do DCEBAS Saúde. E aí, por exemplo, da base total, a gente tem que 45% tinham registros no SENES. E quando a gente começa a ver esse desenho de unidades com e sem registro no SENES, a gente observa que existe uma convergência, né, a partir da lei, né, então a lei é de novembro de 2009, então a partir de 2010 a gente começa a ver uma convergência de fato para estabelecimentos que melhor se enquadrem dentro das características de estabelecimentos de saúde e, portanto, fazem parte do banco de dados do SENES. Aqui nós temos especificamente as unidades, né? Ou seja, o Hospital Geral, que é o enfoque da avaliação que foi feita, né, pelo IPEA, né, sob a coordenação da CGU, em relação ao acesso geográfico, nós observamos que a maioria das entidades beneficiadas pelo SEBAS Saúde em todo o período, em especial depois da lei, são hospitais gerais. Então, nós fizemos esse filtro. Aqui estão alguns critérios para consolidação do banco de dados da amostra final que compõe o painel, né, de hospitais gerais que foram tratados e não tratados pela certificação. E aí tem uma série de características que foram consideradas, né, para chegar nesse número final aqui de um painel que foi formado por 1.641 hospitais distintos. Né? Então, nós temos aí um painel de dados seguindo todos esses critérios de inclusão e exclusão. Então, a hipótese central de identificação do impacto, ela foi feita baseada na questão do tempo de exposição ao certificado. Existiam a priori três outras possibilidades de estratégia de identificação do impacto. Entretanto, os dados mostraram que, por exemplo, os requisitos de concessão e a descontinuidade de cobertura eram casos raros, né, que não permitiam fazer
uma estratégia seguindo esses dois caminhos. E o caminho que de fato se mostrou mais efetivo para fazer a identificação dos potenciais efeitos da certificação foi feito realmente por meio do tempo de certificação, pelo tempo de exposição ao certificado. Então, o modelo que foi usado foi um modelo de diferenças em diferenças, né, com a heterogeneidade, né, do tempo de exposição à certificação. O modelo ele também foi combinado com o modelo de pareamento, justamente para reduzir a heterogeneidade entre os hospitais tratados e não tratados. E o erro padrão, né, justamente para fins de inferência, ele foi feito de forma clusterizada em nível de município, né, já que podem ter município com mais de uma entidade hospitalar. Isso poderia gerar algum tipo de viés na estimativa do erro padrão. Então, os indicadores de acesso considerados foram distância média de deslocamentos para internações hospitalares. A gente utilizou como cálculo a matriz de distância rodoviária e não a matriz de distância euclidiana, por exemplo. A gente realmente considerou a matriz de distância rodoviária, a taxa de internações de não residentes e a taxa de evasão regional dos serviços hospitalares, ou seja, internação de pacientes oriundos de um município que não fazem parte da macro região de saúde do hospital. Tá? Então, aqui estão algumas variáveis que foram utilizadas como variável de controle, como variável utilizada como heterogeneidade na questão dos efeitos que foram estimados. Né? Então, rapidamente aqui, para apresentar os resultados e não passar muito tempo, eu vou mostrar para vocês a estratégia. Tá? Então, nós observamos que, por exemplo, em 2005, de acordo com os dados do DCEBAS, não existiam, né, nenhuma unidade registrada, né, pelo DCEBAS ou pelo Ministério da Educação ou pelo Ministério da Cidadania que estavam sendo beneficiadas por esse tipo de benefício que foi implementado, né, em especial pela lei que iniciou em novembro de 2009. E aí a gente observa que ao longo do período ainda existe um percentual de unidades que não são tratadas, e esse tratamento ele vai sendo de forma crescente. Né? Então a gente construiu essa tabela para entender a matriz do tempo de exposição, a dinâmica de entradas e saídas, né, do, do, do estabelecimento em relação à certificação, justamente para verificar as possíveis essa possível heterogeneidade para permitir a estratégia de identificação. Então, nós observamos que, de fato, era possível. Então, das 1.000, né, e 508 unidades hospitalares, né, que não tinham sido tratadas, então, ou seja, não tinha tratamento em 2005, a gente observa que, ao longo do tempo, apenas 99, né, em 2019, conseguiram ser beneficiadas durante toda a série temporal, né? Ou seja, essa diagonal principal mostra a unidade que ela se mantém estável, né, sendo certificada ao longo do tempo. Então, 99 se mantiveram beneficiadas ao longo do tempo. E as informações que estão nos outros eixos indicam justamente essa dinâmica do tempo de exposição ao programa. Então, para finalizar aqui rapidamente os resultados que a gente observa, né, nós observamos, né, em relação aos modelos com melhor estimativa, né, do, do ATT, do efeito médio de tratamento, nós conseguimos identificar rapidamente aqui um efeito importantíssimo, sobretudo na evasão, tá certo? Sobretudo na evasão regional, em relação à distância média de deslocamento. Quando a gente estratifica o efeito e anualiza o efeito considerando o tempo de exposição, nós observamos que a magnitude do efeito, ou seja, existiu um incremento de deslocamento estatisticamente significativo, né? Considerando aí um nível de 5% de significância para construir esse efeito consolidado. Então, o efeito, na média, foi de 1,9 km positivo, ou seja, aumentou a distância percorrida, né, de deslocamento de internações. Entretanto, o efeito, quando a gente observa em termos de expressividade, é um efeito bastante ínfimo. Né? Então, nós identificamos um efeito estatisticamente significativo, mas com pouca expressividade em termos de magnitude. Em relação a internações de não residentes, ou seja, a gente observou ao longo do tempo que, de fato, os hospitais certificados eles tendem a receber um maior volume de
pessoas que moram em outros municípios que não são municípios do local do estabelecimento, ou seja, aumentou um pouco a dinâmica, de fato, né, de internações de não residentes. Em média, tiveram aí um acréscimo de 37 mil internações de não residentes, quase 38 mil internações de não residentes, com picos de quase 85 mil internações. E esses efeitos, eles começam a surtir com mais força a partir de 2009, e aí você tem aí um desenho, né, de efeitos relacionados à certificação em termos de acessos a serviços de média e alta complexidade por não residentes no município de localização do hospital. E um outro efeito interessante que foi observado foi a redução dessa distorção, né? Então, você começa a observar uma redução da evasão regional de internações hospitalares, sobretudo a partir de 2015. Então, você começa a observar que, de fato, a certificação ela também começa a gerar um efeito, né, identificado aqui no nosso modelo, também considerado as limitações, mas conseguiu observar essas tendências, ou seja, gerou alguma mudança, né, em relação ao atendimento de não residentes e também na redução dessa distorção de atendimento de pessoas que moram em municípios que não compunham a macro-região de saúde. A gente também fez um efeito, né, considerando a heterogeneidade dos resultados, né, pegando por pequeno, médio e grande porte o hospital para ver qual era o efeito que estava sendo o indutor, né, ou seja, esse efeito está sendo induzido por quem? Pelos hospitais de pequeno, de grande e de médio porte. Então, por exemplo, para a evasão regional, fica notório que o efeito, né, da evasão regional ele é induzido pelos hospitais de pequeno porte. Quando a gente faz esse mesmo desenho do ponto de vista regional, a gente observa mais uma vez que a evasão regional ela é induzida pelos hospitais certificados na região Nordeste. Então, nós começamos a também ver essa dinâmica em relação a esses resultados. Dado o tempo aí que foi concedido, acho que assim os resultados principais em relação à avaliação do acesso geográfico seriam esses. E aí eu passo a palavra final agora para Eloy, né, fazer as recomendações que foram feitas, né, pela CGU e também com algumas contribuições do IPEA em relação a, ao CEMAP, né, em relação ao Ministério da Saúde, no que diz respeito ao SEBAS. Pode concluir, por favor, Eloy. Obrigado, Alessio. Obrigado, Leonardo, também pela apresentação. Antes de abrir aí para os debates, para as perguntas, só, né, fazer uma última reflexão, né, um último testemunho sobre esse trabalho. O tempo aqui realmente foi naturalmente curto, né, para apresentar todos os detalhes, né, realmente um trabalho extremamente rico, né, que ao meu ver dá para se extrair muita coisa para muito tempo de discussão, para muito tempo de tomada de decisão. Mas o que eu queria destacar era exatamente esse fluxo, né, todo esse trabalho, né, o desafio de fazer isso desde o início das discussões sobre o escopo da avaliação até a entrega dos resultados do relatório num período de um ano, né, assim, de um ano de pandemia ainda, que com certeza não foi um ano nada comum para ninguém. Extremamente importante ressaltar, né, o empenho de todo mundo, o empenho da Luciana, do Edivaldo, do Alessio e do Léo principalmente, né, que foram os que mais colocaram a mão na massa desse trabalho, mas principalmente o apoio tanto da SECAP, do Ministério da Economia, né, dos supervisores, tanto do Rodrigo como da ANASEC, e principalmente do DCEBAS, né, que o Alessio já destacou muito, que desde o início a gente trabalhou, né, nessa avaliação de uma forma muito próxima com esse departamento do Ministério da Saúde responsável pela certificação. E aí já acho que dá o grande tom dos encaminhamentos que nós propomos para essa avaliação, né, porque só para contextualizar, o Ministério da Saúde, né, que é naturalmente um dos principais órgãos, né, do Poder Executivo Federal, ele possui diversos departamentos, diversas secretarias, e se a gente for olhar, né, com cuidado a competência de cada uma dessas unidades, inclusive unidades da administração indireta,
a gente percebe que muitas delas têm competência de fato de atuar sobre o nosso objeto, que é a atuação das entidades privadas, principalmente sem fins lucrativos, no sistema. Mas apesar disso, né, apesar de vários segmentos, existe um departamento específico para certificação, né, que é um departamento que atesta todos os requisitos que a lei, as portarias e os demais regulamentos definem, e isso, ora, tem requisitos assistenciais, ora são requisitos contábeis ou fiscais, né, como, por exemplo, né, só para ilustrar um óbvio, a impossibilidade de distribuição de lucros. Então, tudo isso feito num departamento no DCEBAS que atuou de uma forma muito parceira desde o início, inclusive se mostrando extremamente abertos para uma mudança de paradigma de alguma forma a respeito do monitoramento da atuação dessas entidades, que talvez seja um dos principais encaminhamentos. Porque, como eu disse, a gente está falando de um contexto onde o marco legal ele tem que ser revisto, né? Assim, no extremo, vai ter que ter uma outra lei complementar que replique, né, que repita tudo aquilo que foi praticado até hoje em termos de certificação. Ou no outro extremo a gente vai ter de fato uma ruptura, uma desconstrução do que é feito hoje, com novos mecanismos, novos objetivos, enfim. É um cenário realmente, de certa forma, incerto, que depende de uma discussão normativa, né, um processo legislativo, que aí, naturalmente, num processo democrático, ele foge, né, da alçada do Poder Executivo Federal, o que virá realmente desse novo marco legal. Apesar de que uma das recomendações é exatamente que o Poder Executivo apresente este novo marco legal. Mas mais do que isso, independente de qualquer novo contexto, o que se reconhece, o que o DCEBAS tem se esforçado também para introduzir, é um sistema de monitoramento capaz de alguma forma, utilizar, né, desse conhecimento aí que foi trazido pela Alessio, pelo Leonardo, de alguns indicadores, né, que não são simples, né, não é fácil você fazer uma análise de impacto, uma análise de eficiência, você exige uma robustez teórica muito grande, mas que traz insights para decisões que são realmente muito valiosos, como já foi colocado aí a questão dos HPPs, né, dos hospitais privados, que talvez tenha sido dentre as discussões onde mais nós focamos, né, nessa fase pós-relatório, que ao mesmo tempo que, né, natural, a literatura já mostrava isso e os dados aqui dessa avaliação corroboraram que os hospitais de pequeno porte tendem a ser menos eficientes, apesar de que, em termos de acesso, eles são extremamente importantes para melhorar o acesso da população aos serviços. E aí entra em discussões, por exemplo, da regulamentação da própria aferição do serviço prestado ao SUS no modelo atual. Ele é hospitalar, né? Se um estabelecimento ele cumpre o requisito dos 60% no nível hospitalar, você nem precisa olhar em nível ambulatorial. Então, assim, isso é quase que um estímulo para que hospitais de pequeno porte eles se concentrem em internações e talvez em procedimentos de alta complexidade que não seria, né, numa lógica mais racional, o principal objeto de fornecimento de serviço dessas entidades. Então a gente sai, né, com uma encomenda, né, a partir desses resultados, de alguma forma rever o papel desses HPPs na rede SUS, né, isso é uma discussão ainda muito ampla para ser debatida daqui para frente, mas que a gente vai trazendo muitos insights sobre isso. Eu queria só, para encerrar minha fala, né, voltar aqui para compartilhar minha tela também, mostrar aquela página que a gente estava sobre as avaliações, para indicar essa questão do relatório de recomendações, né, que é um relatório que sintetiza toda a avaliação, né, tudo isso que foi colocado aí nessa última 1h10 aí, tá? A gente tenta sintetizar em 11 parágrafos, mas que tem principalmente as recomendações, que não são todas, aqui são recomendações, digamos, prioritárias. Elas foram discutidas com o Ministério da Saúde, com a Receita Federal, com Casa Civil, com o Ministério da Economia, na Secretaria Executiva,
em algumas rodadas e foram devidamente aprovadas pelos membros do Conselho. Mas especialmente eu só queria destacar exatamente o teor dessas principais recomendações. A primeira delas, né, não por acaso está na frente, é exatamente a necessidade de se apresentar um projeto de lei para que se reformule de alguma forma, ou reforme de alguma forma, esse modelo de gasto tributário a partir do SEBA Saúde, ou qual o nome que ele venha a receber com essa nova lei, mas que principalmente que ele tenha uma diferenciação, né, que aqui é não vou entrar em detalhes, mas uma diferenciação crucial, que é a questão de ter dois projetos de lei, um de lei complementar para regulamentar de fato o artigo 95 da Constituição, né, isso é uma exigência, tem que ser lei complementar, mas que a gente, a partir dessa lei complementar, não esteja, digamos, preso né, ao que a lei complementar coloque, e como alternativa a gente criaria, ou propõe criar, um modelo de gasto tributário, né, das isenções sociais, das contribuições sociais, a partir de um projeto de lei ordinário, ou seja, uma política específica não vinculada diretamente ao artigo 95, parágrafo 7º da Constituição, mas que assegure, tanto para as entidades sem fins lucrativos, o seu equilíbrio financeiro, que ao longo de anos foi construído a partir de um conceito de imunidade, mas que ao mesmo tempo permita a criação de requisitos, né, e de instrumentos para induzir de fato a ampliação e a qualificação da oferta de serviço pelo SUS. Por que eu estou dizendo que isso é importante, né? Por que eu defendo que isso é importante? Até antecipando um pouco uma pergunta que foi colocada aí, né? Eu sei que ainda não era o momento de perguntas, mas, né, só um pequeno trecho de uma pergunta, uma colega que perguntou qual é o critério de seleção dessas entidades, né, para ser certificada pelo SEBAS e fatalmente usufruir do benefício. Bem, os requisitos estão postos na lei hoje 12.101, né, são alguns, né, requisitos, mas uma vez cumpridos os requisitos, não há o que se falar em análise de conveniência e oportunidade, né, ele é quase que um ato vinculado, cumprir os requisitos, ele tem que ser certificado, inclusive incontáveis entidades fazem isso via judiciária e a partir daí usufruem desse benefício. Isso é né, uma certa limitação desse modelo, porque diminui o poder de ingerência do Ministério da Saúde, dos demais atores do SUS, principalmente aqueles que vivem diariamente na relação contratual dessas entidades, de induzir essas certificações a partir das necessidades do próprio sistema. E essa proposta vem exatamente para tentar suprir essa questão por meio de lei ordinária, permitindo eventualmente que a certificação seja um instrumento, digamos, sujeito à seleção dos beneficiários, ou seja, dos hospitais a serem contemplados. E aí, né, como o Alessio já colocou, poderia se construir estratégias, por exemplo, para a redução de vazios assistenciais a partir da concessão de benefício tributário com o SEBAS, o que hoje é impossível, porque você não, o Ministério, né, o governo federal, de uma forma, parte de uma premissa reativa, né, de receber a documentação daquele hospital que já está em funcionamento e já está em atuação e já cumpre os requisitos. Enfim, né, isso aqui tem muita discussão, não vou me alongar nisso, mas as outras questões prioritárias aqui, elas sempre vão na linha da instituição do sistema de monitoramento e avaliação. Como eu disse, o próprio Ministério se mostrou muito entusiasta de avaliar não só a eficiência e acesso, mas outros indicadores sobre a atuação desses hospitais, e a gente trabalha aqui com um horizonte para que isso seja instituído e formalizado por meio do sistema de monitoramento, inclusive com acesso a algumas informações que hoje não são tão fáceis, como, por exemplo, a divulgação individualizada tanto da prestação de serviço como do consumo de recursos públicos, seja ele aqui desembolsos contratuais, seja os gastos tributários. Enfim, outras questões que eu não vou entrar aqui, também está disponível para quem quiser acessar. Só queria fechar trazendo, né, essa questão das recomendações e por mais que a gente tenha um volume imenso de insights e de possíveis encaminhamentos a partir desse trabalho, mostrar que em nível de CEMAP a gente tem caminhado por essas duas linhas. Primeiro, rever toda, não rever toda, né, mas reformular ou reformar o marco regulatório, mas paralelamente e independente desse novo contexto que vai se criar, é importante a instituição do sistema de monitoramento a respeito do funcionamento dessas entidades.
Enfim, passo a palavra aí, não sei se para o Marcos, né, o nosso moderador da mesa, eu fico completamente à disposição também para debates, questões, e obrigado a todos aí pela atenção. Valeu, Marcos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Leonardo, Alessio, pelas apresentações. Vou passar aqui algumas perguntas que chegaram, depois eu acrescento perguntas também. Mas primeiro aqui a Fabíola Supino Vieira, o Leonardo, parabéns pela apresentação. Gostaria de esclarecer se outros incentivos concedidos pelo SUS para os hospitais foram considerados para além dos benefícios tributários. E, na sequência, uma pergunta que o Rodrigo já abordou parcialmente, que é a pergunta da Jana Leal. Boa tarde, não sei se me escapou, mas fiquei com duas dúvidas. Como são selecionadas as entidades que participam do SEBAS Saúde e como é definido o critério de eficiência das entidades beneficentes? Então, primeiro, Leonardo, por favor. E tem também um parabéns aqui à equipe enviado pelo Marcos Braga. Parabéns à equipe da CGU e do IPE pelo trabalho. Leonardo, por favor. Beleza, obrigado, Marcos. Obrigado, Fabíola, pelos parabéns e pela pergunta, muito pertinente. Fabíola, você pergunta se em relação aos outros demais benefícios recebidos. Nós não consideramos no modelo DEA outros benefícios ou outros tipos de recursos recebidos pelas unidades no modelo, mas nós consideramos na apuração de indicadores. Então, nós temos aqui no nosso trabalho, a gente considerou o indicador recebimentos públicos por produção SUS, né? E até chama atenção para os hospitais de menor porte, para cada R$1, né? Foi 3,65 reais para R$1 produzido no SUS. 3,65 de recebimentos, que aí inclui esses benefícios a que você se refere, para cada R$1 produzido pela tabela SUS, no caso dos de pequeno porte. Enquanto que nos de grande porte, a gente tem essa relação de 1,77 de recebimentos desses benefícios para cada R$1 produzido SUS. Mas isso a gente considerou nas nossas análises de indicadores. Nós não consideramos isso no modelo DEA como input ou output. Então, deixa eu aproveitar para tirar a dúvida, Leonardo. Então, o recurso, o input, no caso, é 3 e o retorno é 1, no caso, seria isso, mais ou menos, né? Pelo menos num desses dois que você falou, não sei se era o grande ou o pequeno porte. O pequeno porte, ele recebe, para cada R$1 produzido pela tabela do SUS, ele recebe R$3,65 Sim. Um valor que supera a tabela SUS, na verdade, né? Porque assim, a gente teve acesso às demonstrações contábeis dessas unidades, né? E lá a gente considerou o total de recebimentos públicos, né? Sim. E aí, do total de recebimentos públicos, a gente chegou a esse valor para cada R$1 produzido SUS, a gente fez essa relação. É isso que o total de recebimentos públicos sobre o total produzido SUS. E desses recebimentos, qual é a importância do SEBAS dentro deles? Assim, quanto desses 3 e tantos são... que isso é o SEBAS e os outros recursos juntos, né, agregados, não é isso? Não. Isso aí não entra a parte de benefício tributário. A parte de benefício tributário... É só de desembolso isso daí, né? Só desembolso. Isso é desembolso público. É o poder público transferindo ou fazendo pagamentos diretamente para a unidade hospitalar. Certo. Né? Deixa eu, só para contextualizar isso daí, rapidão, desculpa interromper. De fato, a gente tinha no modelo inicial, né, num projeto inicial, desenhado a inclusão dessas variáveis de desembolso como input. Mas quando foi colocar na prática, até tivemos conversa com a própria Laura Botega, que foi a nossa principal referência. Houve algumas questões mais metodológicas, inclusive de disponibilidade de dados, que acabou fazendo com que a gente tirasse isso, porque estaria de fato comprometendo o modelo, a acurácia do modelo, mas aí acabou que o próprio Ministério da Saúde, durante todas as tratativas, eles têm um interesse absurdo nessa informação,
que é a quantidade de valores recebidos de pagamento em relação à produção somada via tabela SUS. Então foi quase que como atendendo a pedidos do próprio gestor, eles falaram, olha, vocês estão com a informação na mão e a gente precisa disso, né, sem comprometer, obviamente, o sigilo fiscal, porque não vai ser nada individualizado, mas era uma informação estratégica que eles nos demandaram muito. E aí, dentro do modelo, mesmo não estando no DEA, né, na eficiência, no cálculo de eficiência, a gente trouxe isso como indicadores e faz essa análise quase que paralela em relação ao Sim. gasto, né, o gasto público de desembolso mesmo, mas versus, né, comparativamente com a produção ambulatorial hospitalar. E existe algum parâmetro que possa ser comparado desses valores com, por exemplo, o que se observa no setor público, não, assim, no SUS público, digamos assim, tanto em termos dessa custo e produção, como em termos de SEBAS barra produção? Quer dizer, não, SEBAS da produção no público não existe, mas eu queria saber também se vocês têm essa relação mais resumida, assim, para a gente entender do SEBAS barra produção no privado, e se tem algum parâmetro comparativo no público que possa ser usado nesse caso. Você quer falar? Nós até tentamos fazer essa comparação, Marcos, com o setor privado, com a produção privada. E nós, assim, nas simulações que nós fizemos de ideia, pelo menos, a gente conseguiu ver nada muito conclusivo, assim, são os níveis de eficiência bem parecidos, a gente plotou algumas curvas de densidade, inclusive por portes, e a gente não viu nada que chamasse a atenção. Mas, assim, nós temos uma limitação grande, porque nós tivemos que utilizar indicadores não financeiros somente, porque nós não tínhamos acesso às escriturações contábeis dessas entidades privadas, né? Então, nós fizemos considerando o rol de input e output utilizados pela Laura Bottega, que são informações públicas, né? Que constam do SENESE e do SIH. Mas, assim, com essa análise que a gente fez, a gente viu que não tinha nada que a gente conseguisse tirar extrair alguma conclusão relevante sobre isso. Perfeito. Poderia falar, Rodrigo, um pouco sobre a pergunta da Jana Leal, por favor, sobre critérios e tal, porque você falou um pouco, só acrescentando um pouco a pergunta, pelo que eu entendi, se você solicita a certificação, se você, o hospital, enfim, a instituição solicita a certificação, cumpre alguns requisitos mínimos, quase automaticamente ele deve ser aceito. E não há atualmente na legislação, e poderia haver talvez, não sei se é isso que está sendo proposto, alguma coisa que vincule assim, a concessão de certificados a uma demanda local, por exemplo, ou uma demanda setorial de especializações e tal. Então, ter alguma coisa como cotas de benefícios a serem distribuídos localmente para certas especializações. É essa questão que se coloca, e quando esses critérios mínimos envolvem o quê? O que exatamente está definido como critério para se obter o certificado? Não, perfeito, Marcos. Essa é uma reflexão muito, muito importante, porque é exatamente isso, né? O que a lei hoje, né, a lei 12.101 e os normativos colocam são requisitos a serem observados que, como eu disse, né, vira quase como um ato vinculado. Existem sim, né, para a gente ser bem justos, né, na nossa análise, existem sim alguns instrumentos na própria lei 12.101 e nas portarias que de alguma forma privilegiam a necessidade do sistema. Por mais que seja bem difícil, né, que uma lei ou uma portaria ou um decreto estabeleça de forma taxativa e perene quais são as necessidades do sistema, que muitos são diferentes, né, são regionalizados, enfim, e são mutáveis também. Mas de fato existem alguns, então, por exemplo, entidades que atuam nas chamadas ações estratégicas, por exemplo, oncologia, né, em algum momento foi definido que a oncologia era uma ação estratégica, e aí eles podem ter, dentro do cálculo do percentual mínimo de aplicação para o SUS,
um benefício nisso. Então, às vezes, ao invés de chegar em 60 e falar, não, se você atende oncologia, você pode chegar em 50. Então, assim, há alguns instrumentos que direcionam, de fato, para essa necessidade do sistema, mas que ainda assim volta para a mesma questão. Cria-se quase que uma equação que, uma vez cumprida a equação, ela tem que ser concedido o SEBAS, e é o que a gente tem observado e é o que a gente, de fato, tem discutido muito com o Ministério da Saúde, né, nesse escopo aí que já de alguns anos, né, não é só dessa avaliação, já vínhamos anteriormente discutindo como que esse modelo, porque se a gente for realmente retroagir para a origem, né, desse benefício tributário, né, que é a Constituição, parágrafo 7º do artigo 195, a gente está falando de quase que um direito das entidades, né? Então, muitas entidades elas se constroem um entendimento jurídico e aí leva para os tribunais e, de certa forma, tem tido sucesso e muitas vezes nesse entendimento de que a exigência de muitos requisitos ou de direcionamento iria contra o próprio preceito constitucional, de que uma vez sendo sem fins lucrativos e sendo beneficentes, elas não deveriam cumprir alguns requisitos porventura impostos. Então isso é uma discussão jurídica mesmo, né, assim, muito muito histórica e que tem uma certa razão de ser, né? Assim, se a gente for ler friamente o artigo 95, ali não coloca, vai ser isento, apesar de ser isento, mas é imune, não deixa claro ali que vai ser isento desde que atenda às necessidades do SUS, por exemplo. Isso não é uma condição. O que a gente propõe é exatamente uma ruptura disso, que deixar para se enquadrar no artigo 95 da Constituição apenas aquelas entidades que são beneficentes na sua forma mais pura. Né? O que tem por trás disso? Né? Existem entidades que são assistência social, né, que presta serviço, sei lá, para dependentes químicos, idosos, etc., que são, né, aquele assistência social estrita, né? Isso foi se ampliando, né, uma construção jurídica que ampliou a educação, ampliou para a saúde. Então, entidades de saúde são a entidade de assistência social. Mas você tem dentro da saúde algumas subcategorias. Então, você tem hospitais, por exemplo, 100% SUS, né, que são muitos, são extremamente importantes, e tem hospitais que são chamados dupla porta, né, onde uma mesma estrutura atende tanto o SUS como a saúde suplementar, como o pagamento ali pelo próprio usuário do serviço. E nisso, quando a gente fala de um benefício fiscal que se extrapola para toda a sua folha de pagamento, né? Então a gente está falando, aliás, né, tô pulando etapas, né, mas estamos falando basicamente de tributos sobre folha de pagamento, principalmente o INSS patronal. A gente, de alguma forma, concede um benefício tributário para uma parcela de atividades daquela entidade que é não vinculada a lucro, mas que atua no mercado e que vende serviços a preço de mercado. Então, o que a gente propõe é uma desconstrução disso para deixar como enquadrado no conceito estrito da Constituição apenas aquela 100% SUS, trazendo, e aí sem prejudicar, com a preocupação de não prejudicar a saúde financeira das entidades, que é conhecidamente problemática, trazendo essas entidades, principalmente de dupla porta, para uma nova política remodelada, não vinculada à Constituição, mas vinculada à concessão de um serviço, ou à prestação de serviço de interesse do SUS, e aí sim mais possível de incluir esses requisitos de seleção das entidades. Mas, enfim, resumindo, é uma questão extremamente importante. Se a gente pegar referenciais de políticas públicas, de avaliação de políticas públicas, como é o Guia de Avaliação Ex Post, a gente vê que quando vai avaliar desenho de política, sempre tem essa questão da seleção dos beneficiários, né? Quase que uma premissa, que uma política pública ela prevê um direcionamento, uma canalização para beneficiários de acordo com o interesse público ou com o problema público. E nesse caso a gente vê uma distorção, porque de fato tem todo esse contexto aí que dá uma margem para uma interpretação de que não seria possível para o Estado selecionar essas entidades, porque elas já estariam constitucionalmente garantidas dentro desse direito. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui uma pergunta feita pela Kátia Valéria de Oliveira.
que está aqui ao longo de algumas mensagens, deixa eu ler. Como uma instituição que mantém parceria por termo de colaboração nos termos da Lei 13.019 de 2014, como uma instituição estadual, por exemplo, que desenvolve projetos de saúde em apoio na captação de doadores de sangue, apoio transfusional, nas áreas de hematologia e hemoterapia, poderá comprovar que atende com exclusividade ao SUS através dessa parceria para fins de obter SEBAs. A execução do plano de trabalho, questões técnicas e fiscais, validada pela CGE, e o termo de colaboração propriamente dito seriam suficientes a essa comprovação? Seria possível pleitear o SEBAS além dos documentos fiscais? Acho que está sem som, Rodrigo. Desculpa. Pelo que eu entendi da pergunta, é um caso de, de uma instituição que executa projeto, né, um projeto aparentemente de pesquisa, captação e doação de sangue. São dois, enfim, a concessão do SEBAS ela é para algumas hipóteses. Como eu disse, a principal delas, né, o grande volume, né, de entidades se enquadra na prestação de serviços para o SUS, e uma outra quantidade extremamente inferior se enquadra na execução de projetos de fortalecimento do SUS. O que eu vi aqui nesse caso é quase que um mix entre os dois, né, porque é uma entidade que atende pessoas, mas que presta projetos. Qual é a grande dificuldade para a inserção, né, a partir dessa questão de projetos? É que uma premissa, um requisito para que essas entidades executem os projetos é o reconhecimento de excelência, que é concedido pelo Ministério da Saúde. Assim, daria para fazer um outro evento só para discutir essa concessão de benefício para essas entidades, né, que hoje se materializa no chamado PROAD. Então, é extremamente restrito. Então, para uma entidade conseguir o SEBAS a partir da execução de projetos, ela necessita ser reconhecida primeiro como uma entidade de excelência. É só para ilustrar, hoje a gente tem Einstein, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Instituto Coração, são entidades realmente muito poucas, são muito poucas entidades que têm esse reconhecimento como excelência. Agora, se é uma entidade que presta serviço, esse serviço tem que ser, de alguma forma, contratualizado com o gestor local, né, então, no caso, com o Estado ou com o município, e isso tem que ser materializado e o monitoramento da prestação desse serviço é feito via CIA, via SH e via CIHA, hoje são os 3 sistemas. Então tem que ser serviços de atenção ou promoção da saúde que são, de alguma forma, refletidos em procedimentos da tabela SUS. Né? Então eu realmente não sei, por exemplo, se transfusão de sangue deve ser, muito provavelmente, mas sei lá, por exemplo, capacitação para a coleta de sangue. Não sei se isso chega a ser um procedimento. Se não for procedimento, ele não entraria no modelo atual. Ele teria que ser um procedimento da tabela SUS. E aí, assim, a equação é mais ou menos simples, né? Tudo que está no CIA, no SH é público, tudo que está no CIHA é privado. Essa proporção tem que ser no mínimo de 60% para se atender ao principal requisito. Então, é mais ou menos essa a ideia. Resumindo, para pleitear, além de ser, né, todas as questões fiscais, sem fins lucrativos, ter um cadastro no CNES é fundamental. Além de tudo isso, tem que cumprir com essa oferta para o SUS, que pode ser 100%, a partir da mensuração dos procedimentos da tabela SUS. Tá. Marcos, você me permitiria só fazer um comentário sobre essa questão de cumprimento de requisitos? Por favor, Edivaldo. Há um tempo atrás, a gente fez uma discussão num dos nossos boletins, Boletim de Política Social, sobre o cumprimento, né, dessas obrigações que esses hospitais têm. E havia casos, por exemplo, de incluir inadimplência como prestação gratuita de serviço para cumprimento das obrigações dos hospitais. 60% de gratuidade, tá? Por exemplo. Então, assim, existem algumas zonas cinzentas aí que não são tão claras. E outra coisa também que eu queria só comentar, que o Rodrigo Eloy falou, que essas instituições elas não distribuem lucro. Isso é verdade, mas elas remuneram melhor profissionais dos hospitais, certo? Então,
não é tão rosa assim o que eu queria dizer, entendeu? Não é tão Perfeito. como elas cumprem algumas obrigações que eu acho que elas deveriam cumprir, entendeu? Não faz, para mim, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de entender por que que provedores privados com fins lucrativos são remunerados de uma forma e algumas entidades passam a ter direito a outros vários benefícios além da tabela. Claro que existe uma lógica por trás, deve existir uma lógica por trás, e aí, por exemplo, a questão de não ter provedor na área dos vazios assistenciais, essas coisas, mas isso tem que ser mais clara, ficar mais explícito. Ainda mais que a maioria desses provedores se concentram em regiões desenvolvidas, então a história do vazio assistencial é meio, entendeu? Perfeito. Não, ficou bem claro. Só É, comentários. certo. Queria fazer uma pergunta mais direcionada para o Alessio sobre a parte lá do DIF que ele apresentou. Se, resumindo um pouco assim os resultados, né? Eu não sei se eu interpretei corretamente, mas me pareceu que a Sebas tem um efeito de aumentar o atendimento a residentes em outros municípios que não o da instituição, mas dentro da mesma macro-região, e ao mesmo tempo reduzir o atendimento de residentes de outra macro-região. É isso mesmo e tal? E em que sentido isso seria um, um indicador de, enfim, de efetividade ou de resultado esperado, desejado da implementação do CEBAS, entendeu? Quais são os resultados que você entende assim como bons resultados ou maus resultados dessa avaliação e, e se haveria também alguma possibilidade, se foi pensado para esse estudo, para extensões possíveis dele, de incluir não apenas indicadores de resultado relacionados a atendimento e produção direta, mas também indicadores de saúde, né? Saúde local, ou, enfim, mortalidade, é, etc. Indicadores de saúde, não apenas indicadores de atendimento e da produção hospitalar, é, uma vez que, como foi mencionado também pelo Leonardo, muitas vezes o recebimento de recursos públicos supera até o valor da produção diretamente. Mas, enfim, pode haver externalidades muito grandes, pode haver outras coisas que mais do que compensem esse custo, né? O benefício público pode ser maior do que simplesmente o valor do atendimento mensurado pela tabela do SUS, né? Então, queria saber como é que você avalia esses resultados encontrados e discutisse um pouco isso, por favor. Obrigado, Marcos, pelas perguntas. Marcos, é o seguinte, o primeiro ponto é que essa necessidade de se concentrar nos indicadores de acesso geográfico foi feita, né, como um projeto. Ele visava responder questões de avaliação do CEMAP, eram questões que foram dadas, né? Então, essa definição do enfoque, a gente não tinha muita liberdade, porque a gente tinha que tentar responder aquilo que tinha sido levantado dentro do conselho, né? Mas é plenamente possível, né, em desdobramentos do trabalho, já que, inclusive, essas informações, Marcos, já foram levantadas, elas já estão presentes no banco, né? Então, tanto verificar a questão de internações, né, do ponto de vista, assim, não ver só apenas o deslocamento, né, que é um ponto que foi visto no trabalho, mas tentar ver outras dimensões, como redução de internações, né, por ou verificar qual tipo de complexidade de internação é feita dentro da estrutura cérebro, se é algo mais complexo ou de menos complexidade em relação a tratamentos. E também ver a questão de sobrevida, etc. Então, eu acredito que é possível plenamente ver outras dimensões além do acesso, né? Eu acredito que o acesso geográfico, pensando lá na equipe do conselho que deliberou sobre essa questão de avaliação, eu acho que era um ponto que seria mais fácil de mensuração, né? Já que a priori, assim, a mensuração, porque como o ponto central de um dos pontos lá da lei é a questão de vazios assistenciais,
Então, como mensurar esse vazio assistencial? Então, como é uma coisa complexa, então, eu imagino que a equipe que deliberou acerca, né, da concentração do acesso geográfico foi para tentar ter uma proxy minimamente passível de mensuração, né, que pudesse dar uma resposta em relação ao investimento que tinha sido feito em relação, porque era aquela questão que o Rodrigo falou, né, a dualidade da eficiência e tentar contrabalancear. Por exemplo, se de um lado a gente verifica que os hospitais de pequeno porte são menos eficientes, o resultado da avaliação mostra que eles geram um papel importante em relação à questão do acesso, né? Então, assim, você contrabalanceia para dizer, ó, eu não vou punir o cara porque ele é só ineficiente. Eu tô cumprindo também outra parte que o modelo de eficiência por si só não consegue responder. Então, assim, eu acho que a ideia da questão de avaliação foi tentar ter minimamente essas duas respostas para ver as direções dos resultados em relação ao programa. Mas eu acredito sim que, como a base já foi montada, né, é uma base, existem pouquíssimos estudos, né, avaliativos, né, dessa política, como eu passei rápido, mas acho que o Rodrigo também já apontou, é quase 10 bilhões, né? É quase 10 bilhões de isenções tributárias. Então, assim, se você verificar aí o montante, né, que é relacionado ao SEBRA Saúde, é um montante não desprezível. Então, eu acredito que é preciso ter mais informações, né, para a gente conseguir ter um melhor dimensionamento aí acerca do investimento do que é realizado nesse tipo de benefício, né, desse subsídio. Então, assim, eu acho que é um ponto que dá para ser incluído tranquilamente, né, em desdobramentos, né, agora, já que o trabalho já foi entregue ao CEMAP, já foi validado, a gente pode agora também pensar em outras alternativas. Em relação aos resultados, assim, como já foi falado, para você ter ideia, Marcos, o processo ele foi bastante corrido, né? Então, os dados, para você ter ideia, a gente teve que entregar, eu não me recordo, Rodrigo, a data exata da entrega do relatório, mas eu acho que foi no final de março, né? Tinha que ser entregue. Exatamente. A gente atrasou um pouquinho, foi para abril, mas era final de março. Para É você de ter março a ideia, março. a primeira versão de dados que chegou para a gente dos hospitais que tinham sido certificados foi no dia 18 de fevereiro. Então, a gente teve aí menos de 45 dias para colocar para frente a estratégia de avaliação de impacto. Então, assim, foi tentado fazer o máximo possível dado a restrição temporal, né? Que aí, como o prazo do CEMAP, ele tem assim, se você atrasa, o ciclo posterior vai ser impactado, né? Então, então assim, a gente tentou condicionar. Mas, assim, eu sei que é uma agenda de pesquisa que pode ser amplamente explorada, né, pelo próprio IPEA, por outras instituições. A base de dados já existe, né, então já tem uma base de dados pronta, já toda integrada, né, um painel de 2005 até 2019. Então, eu acredito que dá para fazer bons estudos. E eu acredito assim que, em relação aos resultados, né, nós observamos inicialmente, para você ter ideia, o único indicador que nós iríamos trabalhar, dado o prazo, era o primeiro. Era a questão do deslocamento, que era o mais simples de fazer, né? Ou seja, qual era a distância percorrida. Era o mais simples de fazer. E quando a gente estimou a distância percorrida, a gente viu que o efeito ele existia, mas era ínfimo, né? Era ínfimo, era 1 quilômetro a mais de distância percorrida, em média, que tinha sido gerada pelos hospitais certificados quando comparado com o desenho lá da estratégia. Então, assim, o efeito era muito inexpressivo, né? E aí a gente viu, mas será que existem outras medidas relacionadas ao acesso geográfico e a gente pensou em outras estratégias? Então, essa questão do atendimento de não residentes, e aí não controlando pela macro-região, é saber, ó, será que de fato, né, a gente sabe que os hospitais eles tendem a ficar concentrados em municípios que têm melhor infraestrutura. Então, será que eu consigo melhorar essa mobilidade? Será um município pequeno ele consegue ter agora a possibilidade de tratamento de média e alta complexidade. Em municípios, não importa se é da macro região ou não. Ou seja, eu quero saber se o cara vai ser atendido ou não. É a ideia do vazio, né? Será que ele vai ser atendido ou não? Então a gente tentou ver isso e a gente viu que de fato os certificados eles tendiam a ter essa característica de absorver, né, pessoas não residentes, em média, a mais do que os não certificados naquele período de exposição considerado. E também um ponto também que foi bastante relevante, e foi o último indicador a ser incluído, foi esse indicador de distorção regional, que aí era para ver justamente se o SEBAS ele teria mitigado um potencial problema de distorção. Ou seja, eu tenho lá a macro região de saúde, e aí você tem todo um desenho regulatório, né, de distribuição de pacientes, considerando essa questão das macro-regiões, dos territórios.
E aí a gente queria ver se de alguma maneira o SEBAS teria tido algum benefício, né, positivo em reduzir esse tipo de distorção. Então, aparentemente, ele gerou um efeito aí benéfico, né, na redução dessa distorção de evasão regional. Mas foi por aí, mais ou menos, Marco, que a gente tentou seguir. Mas eu acredito que, tirado esse período de pressão, né, do CEMAP, e dado as possibilidades que existem, eu acho que tem uma agenda bem positiva aí de trabalhos que podem ser em decorrência do que foi já feito, né, pela CGU e pelo próprio IPE. Perfeito. Tem só mais duas perguntas aqui, uma do Marcos Braga, dirigida ao Rodrigo, e uma da Fabiola Supino Vieira, que eu entendo mais dirigida ao Leonardo. Rodrigo, legal essa visão do SEBAS como mecanismo de incentivo em uma governança da política de forma global. Mas os atores, em especial do Ministério, têm essa visão, ou comungam de uma visão de um direito sem contrapartidas dirigidas. E a questão da Fabiola Supino Vieira, na verdade, é um comentário, mas acho que vale o Leonardo também comentar o que ela está dizendo. Se o valor da produção é mensurado a partir da tabela SUS, então ele pode estar subestimado. Esse é um aspecto importante. E aí, Leonardo poderia talvez esclarecer se está de acordo ou não, e se tem, enfim, a tabela SUS corresponde a um valor, o que seria menor, talvez, do que o valor de mercado desse atendimento, mas tem também um valor social do atendimento que pode extrapolar até mesmo o valor de mercado. Será que é em relação a isso que ela está dizendo? E se, enfim, só complementando uma coisa para o Leonardo, dos inputs e dos outputs ali listados na apresentação, me pareceu que, por exemplo, inputs inclui leitos SUS, né? Me parece que há uma certa, a eficiência se confunde um pouco também, ou ela está correlacionada também com ocupação, né? Você tem muito leito, mas está atendendo pouco, significa que você está com pouca ocupação, com muita ociosidade, né? Então, a taxa de ocupação está muito relacionada à taxa de eficiência, seria isso? E, enfim, são essas duas questões, por favor. Vou responder antes aqui. Não vou nem falar, não vou nem chamar de pergunta aí do Marcos Braga, é quase uma provocação, né? Para saber se o Ministério comulga na mesma visão sobre o SEBAS como um instrumento de indução. Assim, não tem como a gente falar que há só uma voz no Ministério da Saúde, né? Ele existe, enfim, alguns milhares de agentes públicos, cada um com seu background, cada um com seu interesse. O fato é que qualquer tipo de discussão que envolva essas entidades que estamos tratando aqui já parte de uma resistência inicial grande, e não só do Ministério da Saúde, do próprio Legislativo também. Né? Como o Edivaldo colocou, há muita usando o mesmo termo ali, uma zona cinzenta de algumas questões, e que às vezes no debate público elas ficam distorcidas, né? O fato de serem entidades sem fins lucrativos e que em tese atuam de uma maneira complementar ao SUS, não quer dizer que são entidades que movimentam pouco dinheiro ou que, enfim, né, que não remunera dirigentes de alguma forma ou profissionais, ou que estão acima, às vezes por ser vinculado historicamente à igreja, né, a movimentos humanitários. Isso também não os tornam isentos de qualquer ato, digamos, não republicanos. Mas tem de tudo, né? A gente está falando aí de uma entidade, de um universo de 1.500 entidades aí, se a gente for considerar os CNPJs. Então, vai ter gestores, vai ter entidades recém-criadas para finalidades escusas, vai ter gestores bons, enfim, não dá para a gente colocar tudo num único pote e tratá-las como né, atuando de uma forma única. Mas, de fato, há uma resistência grande quando se fala
principalmente Santas Casas, enfim, tem todo um apelo social, e qualquer mudança em relação a essas entidades, elas são difíceis de serem implementadas. Mesmo, né, não estou falando aqui nada de mudanças para prejudicá-las, né, de forma nenhuma. Como eu disse desde o início, é uma relação de total dependência das duas partes, do sistema e das entidades. Mas não é um tema trivial. Assim, a gente tem que ter muita estratégia, tem que saber que vai ter distorções, né? Se a gente for friamente olhar os números, a gente vê que há muito mais incentivos financeiros hoje para as entidades sem fins lucrativos do que para com os fins lucrativos, né? Foi igual o Edvaldo colocou, é quase que uma incongruência ali. Aquele que procura lucro, ele é o que menos consegue obter recursos. Mas enfim, realmente não tem como eu responder, mas no nível técnico, no nível de DCEBAS, no nível do departamento, há sim uma vontade, um interesse grande em se avançar nessa discussão para trazer o SEBAS como um indutor de políticas, mas resistências há e fortes em praticamente todas as áreas, até na sociedade em geral. Realmente é um tema extremamente delicado de ser tratado. Antes de passar a palavra para o Léo, só voltando à questão da tabela SUS, né, um breve comentário rápido. Essa que é o questionamento da Fabiola é o que de fato o Ministério nos acionou, porque temos uma premissa de que a tabela SUS é defasada em termos de valor. E como eu estava dizendo, essa questão de debate público, muitas vezes o SEBAS, ou o gasto tributário decorrente do SEBAS, ele é quase que tratado como uma compensação pela, pela defasagem da A tabela SUS. defasagem. Acontece que, quando a gente olha os dados para essas entidades sem fins lucrativos, a regra é elas não receberem exatamente o valor da tabela SUS. Existem incentivos federais, existem 100% SUS, Integra SUS, um monte de incentivos. Um monte não, tem uns 5 ou 6 aí vigentes que aportam recursos nessas entidades. E existe a lógica de contratualização local que prevê também aporte de recursos estaduais e municipais. Então, dentro do debate, seria um equívoco a gente somar valor de tabela SUS e pressupor que aquilo seria o que elas recebem. Porque, de fato, a tabela SUS é defasada, mas ela não representa pagamento. Esse é um grande discurso que o Ministério da Saúde nos encomendou. De falar, olha, eu tenho dificuldade hoje de dizer que tabela SUS é defasada, mas que isso não é a mesma equação de dizer que o financiamento é defasado. Né? Assim, são duas discussões um pouco diferentes, apesar de serem a mesma coisa. Mas, Léo, se quiser complementar, fica à vontade. Desculpa te interromper aí. É isso, meu caro. Você nunca me interrompe. Marcos, só começando então pelo seu comentário sobre a questão dos leitos. Eu concordo com você. Eu acho que uma maior quantidade de leitos ociosos ela interfere diretamente no resultado da eficiência. Nós não fizemos nenhum tratamento estatístico para tentar confirmar essa correlação, mas os resultados sugerem exatamente isso. Se você vir nos hospitais de pequeno porte, que tem, na média, níveis de eficiência mais baixos, você vai observar taxa de ocupação, por exemplo, aqui, eu estou com os slides abertos aqui, de 29% a taxa de ocupação de pequeno porte, enquanto que de grande porte uma taxa de ocupação de 65%. Né? Então, isso é um indicador, isso não é... isso. Veja, a nossa análise ideia, ela gerou um nível de eficiência. Então, eu estou identificando quais são os menos eficientes e comparando com quais são os indicadores hospitalares dessas unidades. Né? E a gente consegue observar essa sugestão de que essas unidades menos eficientes possuem uma maior quantidade de leitos ociosos, certo? Em relação ao comentário da Fabiola, nós utilizamos o valor da produção, e isso além do que o Eloy comentou, que realmente é defasada, a tabela SUS ela tá muito defasada, mas essa defasagem não interferiu no nosso modelo porque nós utilizamos o valor da produção como uma proxy de produto. Né? Então, assim, se ela está defasada para um hospital, está defasada para todos. Né? Então, como nós estávamos avaliando só a produtividade, né? A produção daquela unidade, então o fato dela não estar corrigida, isso não interferiu no nosso modelo. Né?
mas quando a gente vai para a análise de indicadores, que a gente consegue fazer esse comparativo do que ela produziu efetivamente, do que ela recebeu de público, aí essa defasagem ela fica bem assente na linha do que o Eloy falou, né? Que as entidades elas precisam receber valores bem superiores àquilo que ela produziu para poder se manter, e esses valores eles são maiores em entidades que a gente observou e entidades menos eficientes, que geralmente são unidades menores. Bom, muito obrigado. Eu acho que nós estamos agora nos aproximando aqui do fim e eu vou aproveitar para falar do nosso seminário da semana que vem. Na próxima semana, dia 1º de setembro, nesse mesmo horário, das 4 às 5h30, por volta de 5h30, final às vezes avança um pouco, como hoje, nós vamos falar de desigualdade racial no Brasil. Os palestrantes vão ser o Michael França, que é coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, e o Rafael Guerreiro Osório, que é técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA. Eu também vou mediar e eles vão apresentar 2 trabalhos. O Michael França, um trabalho que desenvolvido com 2 colegas do INSPER, do Índice de Equilíbrio Racial, que eles estão desenvolvendo, e o Rafael Osório vai apresentar um texto recém-publicado pela IPEA, a desigualdade racial no Brasil nas últimas 3 décadas, nas 3 últimas décadas. Enfim, tema importante também, compareçam na semana que vem, estão todos convidados. Muito obrigado a todos que compareceram para nos assistir, muito obrigado aos apresentadores de hoje. Se quiserem uma última palavra de despedida e enfim, considerações finais, por favor. Obrigado a todos aí, minhas últimas palavras. Valeu, gente. Obrigado, agradeço a pessoal. oportunidade aí. Posso falar, Léo? Agradecer, obrigado, pessoal. Boa tarde, obrigado pela atenção, pela paciência. Nós que agradecemos aí pelo trabalho que vocês compartilharam com a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Até mais.